Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Como de costume, vou chegando para a gente conseguir dar continuidade à nossa aventura em termos de circuitos elétricos. Era para eu já ter sumido e aparecido a figura. Olha aí. Sem enunciado. Sem enunciado. O enunciado é: encontre as correntes e tensões em todos os elementos do circuito. É isso. É isso que eu quero. Correntes, tensões, potências em todos os elementos do circuito. Isso aí, quando caiu num vestibular lá do Rio Grande do Sul, eles pediram a corrente no resistor R2. Foi isso que ele pediu. Beleza? Então vamos fazer a análise desse circuito, que isso aí vai englobar todas as coisas que a gente fez até agora, e aí a gente vê onde é que isso tem aplicação em outros certames que nos interessam. Beleza? Vamos nessa. Primeiro, você consegue perceber quais são os resistores que estão em série, em paralelo e os que não estão nada? Esse é o primeiro passo. Vamos tentar construir um circuito equivalente. Aqui eu estou bastante inclinado a analisar os resistores R2, R3 e R4, porque eles claramente estão ligados aí em paralelo. Ora, por que eu sei disso? Porque olha aqui, ó, esse aqui é o mesmo fio, ó, R2, R3, R4. Ó. Então, esse pedaço aqui, ó, que eu destaquei de vermelho escuro, todos eles correspondem ao polo de cima. Eu não posso chamar de positivo, negativo, porque não está ligado na fonte. Beleza? Então, ó, todos ali de vermelho estão ligados ali, e todos esses aqui de lilás estão ligados aqui. Ó. Então, os resistores R2, R3 e R4, eles juntos podem ser substituídos por um resistor equivalente. Um resistor equivalente a essa associação em paralelo. Beleza? O mesmo eu não posso dizer sobre os resistores R1 e R5, que ó, o R1 está ligado aqui ó, no polo positivo da fonte, que é amarelo, e o outro lado dele está no vermelho. Já o resistor R5, ó, vamos botar um azul clarinho aqui, ó, o polo negativo é esse azul que está aqui. E eu também não posso dizer que o R1 e o R5 estão em série ou em paralelo, porque por enquanto eu não tenho informações sobre a relação entre o R1 e o R5. Beleza? Analisando o circuito, nós vamos descobrir depois que eles têm de fato uma relação, mas essa figura não me permite inferir isso. Beleza? Então, o processo de resolução do circuito é esse. Você procura por coisas que facilitem e simplifiquem o circuito, e a partir dessas coisas você vai dando passos à frente, simplificando o circuito. Depois você pega as mesmas figuras e traz de volta, preenchendo os valores. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, vamos avançar. Aqui eu já vi que a fonte de 12 volts vai permanecer como estava nesse passo, porque ela está bem ali, né? 12 volts. O resistor R1 vai permanecer onde estava, porque eu não tenho nada a dizer sobre ele por enquanto. E o resistor R5 também vai permanecer onde estava. O que vai mudar é que esse pacote aqui com R2, R3 e R4 será substituído por um resistor equivalente que eu estou desenhando aqui, né, totalmente de verde. Então, esse resistor aqui, ó, ele tem uma resistência que é equivalente à do R2, do R3 e do R4. Quanto vale essa resistência? Não sei. Bota na fórmula. 1 sobre R é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. E bota os números. 1 sobre R vai ser 1 sobre o R2 é igual ao R3, que é igual ao R4, que vale 3. Então, 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, 1 terço mais 1 terço mais 1 terço, me dá 3 terços. 3 terços também conhecido como 1. Então, 1 sobre R é igual a 1. Eu cheguei à conclusão que esse resistor equivalente é de 1 ohm. Beleza? Então, esse é um novo circuito equivalente ao anterior, com as mesmas tensões e as mesmas correntes do circuito anterior. Botando os valores numéricos aqui, ó, a gente sabe que o R1
ele vale 5 ohms e o R5 vale 6 ohms. Então, agora a minha análise é deste circuito aí, que é o circuito equivalente. Beleza? Então, vamos nessa. A próxima parte é a gente perceber que o R1, o R e o R5 estão em série. Por que eu tenho certeza que eles estão em série? Porque, ó, olha o polo positivo da fonte aqui, ó. Ele está ligado de cá e ele é o caminho de saída da corrente. Ó. A corrente sai do polo positivo e chega aqui. Que corrente é essa? A corrente da fonte. Essa corrente ela é obrigada a passar do R1 para o R. É a mesma corrente, que é obrigada a passar do R para o R5. É a mesma corrente. E ela chega do outro lado para o polo negativo da fonte. Veja que a gente tem aqui ó, no polo negativo da fonte esse azul, ó, que só está ligado no R5. Eu não tenho resistores em paralelo ali. Veja que essa banda do circuito que a gente tem aqui, ó, ela corresponde ó, àquela parte que eu pintei de vermelho no circuito original. E que essa parte aqui ó, corresponde ao lilás que eu pintei no original. Então veja que eu não tenho a mesma tensão, eu tenho a mesma corrente. Então esse é um circuito divisor de tensão, um circuito série. Beleza? Então qual é a resistência equivalente desse circuito? A resistência equivalente vai ser isso que eu vou desenhar aqui agora. Então vou sair daquele circuito, vou chegar no terceiro circuito, que é esse aqui, ó. A mesma fonte de 12 volts e um único resistor, que eu vou chamar, posso chamar de R', só para não repetir a letra, que vai ser R1 mais R mais R5. Ou seja, 5 mais 1 mais 6. 5 mais 1 mais 6, que é igual a 12 ohms. Então, eu tenho esse circuito de 12 volts ligado num resistor de 12 ohms. Primeira lei de Ohm, U é igual a RI, U é 12, R é 12. A corrente é meu sonho, é uma corrente de 1 ampere. Que corrente é essa? Aquela corrente I, amarelinha, que eu botei ali. Então, aqui ó, eu tenho uma corrente, aqui eu tenho uma corrente de 1 ampere, que passa pelo resistor R', que dá a volta e volta para o polo negativo da fonte. Então, o que eu faço? Eu pego essa corrente e consigo preencher o circuito. Agora que eu tirei a informação que aqui vale 1 ampere, eu vou lá no anterior e falo, essa corrente é 1 ampere. Essa corrente é 1 ampere. E eu preencho os dados que eu acabei de descobrir no passo anterior da minha figurinha. Beleza? Então, na hora de você fazer os passos, organize. Isso aqui não é uma questão que você vai sair fazendo, rabiscando tudo naquele espacinho miserável de rascunho de prova. Beleza? Se você tiver um circuito mais sofisticado, você vai precisar de um espaço maior. Se vira, olha, usa o verso da prova, desenha onde você puder aí. Né? Os vestibulares não são muito gentis com a gente em termos de rascunho, né? Mas é necessário para a solução da questão. Beleza? Para você solucionar de maneira organizada. Claro que tem quem faz de cabeça? Tem, claro que tem quem faz de cabeça. Mas dentro da cabeça de quem faz de cabeça, tem esses desenhos aí. Ou algo equivalente a eles, naturalmente. Beleza? Mas qual conclusão eu tirei? Agora que eu sei qual é a corrente e a resistência, ora, galera, a gente tem 3 letras aqui. U, R e I. Se eu tiver 2, eu acho o terceiro. É isso que a gente vai fazer em todos os circuitos. Eu tenho o U e o I, eu acho o R. Eu tenho o U, R, eu acho o I. Eu tenho R e I, eu acho o U. E vou preenchendo o circuito inteiro dessa forma. Beleza? Então, vou pegar aqui agora essa informação que a gente acabou de descobrir e vou lá para aquele circuito para conseguir fazer o preenchimento dela. Ora, se a corrente é 1 ampere, significa que no resistor R1 eu tenho 5 volts de tensão. Por que eu sei? Porque U é igual a RI.
A tensão naquele resistor é a resistência dele vezes a corrente. Então, dos 12 volts, 5 volts ficou ali. 5 volts. Aqui nesse resistor de 1 ohm eu tenho 1 volt e no resistor de 6 ohms eu tenho 6 volts. O que eu fiz? U igual a RI em todos eles. U igual a RI. Foi isso que eu fiz. Primeira lei de Ohm. Agora que eu sei a tensão em cada resistor, eu vou transpor esses dados lá para o outro circuito, aquele grandão original. Então, ó, aqui ó, eu tenho 5 volts e tenho para cá a corrente de 1 ampere. Esse resistor R1 é o resistor de 5 ohms. Informações condizentes. Agora, nesse pacote de 3 resistores em paralelo, que possivelmente eu vou ter que desenhar em outro lugar, eu tenho a voltagem de 1 volt. De onde eu tirei isso? Daqui, ó. 1 volt. Porque esse resistor verde era equivalente àquele. O 1 ampere, ele vem por aqui, ó. O que acontece aqui no meio eu vou deduzir depois. Mas eu sei que o mesmo 1 ampere sai do lado de lá. Vem para o resistor R5, que é um resistor de 6 ohms, e me garante que a voltagem aqui é a voltagem de 6 volts. Beleza? Aí essa corrente de 1 ampere está entrando de volta ali na fonte. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer? Analisar esses 3 resistores que estão aí em paralelo. Beleza? São resistores de 3 ohms. Então, eu consigo usar a lei de Ohm para achar alguma coisa sobre eles. Bom, são 3 letras. U, R e I. Eu tenho o R. Eu tenho o U. Eu vou achar o I de cada um dos 3. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Ó. U é igual a RI. Primeira lei de Ohm. A voltagem nesses 3 resistores vale 1. Eu vou fazer só o R2 primeiro. É R2 vezes a corrente do R2. O R2 vale 3 ohms, está escrito aí. 3 vezes I. Então, a corrente nele é 1/3 de 1 ampere. Beleza? Então, esse 1 ampere se divide. Ó. Aqui vem 1/3 de 1 ampere. Claro que o R3 e o R4, sendo idênticos, facilita a nossa situação aqui, que aí eu faço essa conta uma única vez, porque vai dar o mesmo resultado para todos. Então, como os 3 resistores são iguais, e aqui eu tenho um divisor de corrente, a corrente se divide em 3 pedaços iguais. 1/3, 1/3, 1/3. Beleza? Então, qual é a corrente no R2? A corrente no resistor R2 é 1/3 de 1 ampere, ou 0,33 amperes aproximadamente. 333 miliamperes, se você preferir. Beleza? Aí, ó, isso é um circuito. É um circuito que a gente tem misturando o conceito de série com o conceito de paralelo. Beleza? Vamos ver como é que esse tipo de coisa já caiu antes? Vou abrir uma questãozinha do Enem aqui para a gente ver. Olha aí, ó. Questãozinha típica. O filho chora e a mãe não vê. É essa aí, ó. É essa daí. Essa é aquela que tirou lágrimas dos desavisados. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nela? Deixa eu ficar aqui nesse cantinho, depois quando eu precisar desse pedacinho aqui eu saio. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado, de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Até agora, não dissemos nada de importante aqui, né? Tem um cabo, ó, tá aqui o desenho dele, ó, tá vendo aqui? Ó, esse 10 ohms aqui é um cabo. Cabo de 10 ohms. E a rede elétrica é 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50, conforme ilustrado. Aqui cabe um comentário. Na sua casa é tudo assim, ó. É tudo em paralelo, né? Quando você tem uma chave lá, um disjuntor que define um circuito, tem que estar tudo em paralelo, porque tudo tem que estar nos 220 volts.
Aqui é 120, mano. Sua casa é 220. Se for em Brasília, se for em uma cidade 120, você vai ter 120, enfim. Então, todos eles vão ter que estar na mesma voltagem. Então, eles estão em paralelo. Realmente é isso que acontece. E o que acontece quando você vai ligando mais elementos em paralelo? Mais corrente para cada um deles. E aí a fonte vai tendo que entregar mais corrente. A gente viu isso na questão lá do paralelo, né? Ó, a gente viu aqui, ó, conforme a gente botava, isso aí mesmo que eu estou falando. Ó. Aqui a corrente vinha, ó, e se dividia em pedaços, ó, mas o que acontecia aqui? A corrente ia juntando de volta. Então essa corrente I, que é o pacotão I1 mais I2 mais I3 mais I4, ó, é a corrente geral do circuito. Se eu tivesse só 3, aí a corrente era I1 mais I2 mais I3. Se eu tivesse só 1, 2 ou 3, né? Então, quanto mais coisas você vai botando em paralelo, mais corrente o circuito inteiro vai consumindo. Então, é mais ou menos isso que ele botou aqui, ó. Só que veja, o que ele botou? Ele botou essas lâmpadas com chave. Chave de ligar e desligar. Por que ele botou essa chave para ligar e desligar? Porque ele quer que você ligue uma lâmpada, ou duas, ou três, ou quatro, e ele quer ver até que ponto você pode. Deixa eu sair daqui. O número máximo de lâmpadas que você pode ligar sem que a televisão pare de funcionar. Pode acontecer isso, de você ligar um monte de lâmpada e a televisão parar de funcionar porque você ligou um monte de lâmpada. Porque olha só, esse cabo mal dimensionado que está aqui, ele vai ficar com um pouquinho da voltagem para ele. Que voltagem? Do 120. E a televisão só funciona com tensões entre 90 e 130. Então ele quer que você analise esse circuito, ligando uma lâmpada, ligando duas, ligando três, ligando quatro, ligando cinco. Ele pergunta o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a TV pare de funcionar. Solução ingênua. Liga uma lâmpada e vê se a TV funciona. Calcula a voltagem na lâmpada e na TV. Igual a gente fez no anterior. Vira um problema tipo esse aqui. Você testar uma. Aí depois bota duas. E depois bota três. E depois bota quatro. E se não deu, vai ter que botar os 5 para garantir que tem os 5 para marcar. Imagina se tu der azar que é 5. Ou então tu começa marcando 5 e volta para 4. E cada uma dessas é um problema daquele anterior ali inteiro que você vai ter que fazer do zero. Porque é exatamente isso, é um problema com 3 resistores. Ó. 2 resistores e um bloquinho, 2 resistores e um bloquinho. É isso. Pô. A TV, o cabo mal dimensionado e as lâmpadas. Né? Não é exatamente a mesma ligação, porque ali tá, galera, só o cabo está em série, né? O resto está em paralelo, mas assim, complexidade é a mesma. Pô, aí tu vai gastar um tempão fazendo isso aí. Então tem que ter uma solução mais assertiva. Qual é a ideia nesse tipo de problema? Nem sempre você tem que fazer o caminho de ida, às vezes você tem que fazer o caminho de volta. Como assim? Uma solução super inteligente que eu achei para isso aqui foi perceber o seguinte. Ele está perguntando o número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Então o que eu vou tentar achar aqui? Qual é o limite da televisão? Eu achando o limite, eu tento achar qual é a quantidade de lâmpadas que vai provocar esse limite. Beleza? Então, estou propondo uma solução um nível acima aí. Né? Ah, não gostei dessa sua solução. Tudo bem, faz um por um. É isso ou não fazer. Não fazer também é uma opção no Enem. Porque tempo é proficiência. Tempo é ponto. Se você demora muito tempo, você não consegue terminar as outras. Aquelas que você sabe a matéria tão bem que você vai olhar e bater o olho e marcar. Só que você só vai conseguir fazer isso se você tiver tempo de ler essa questão que você sabe muito bem. Se você não tiver tempo, perdeu tudo. Beleza? Então, faz parte da estratégia aí. Trouxe uma questãozinha um pouquinho mais salgada mesmo, para a gente não ficar fazendo só questão facinho. E aí chega lá na frente, aí aparece a questão difícil, você fala, posso tinha um monte de aula, não consigo fazer nem a questão difícil. Então, vamos fazer essa aqui. Essa aqui deu trabalho. Né? Ela deu trabalho. Aí, se você está super iniciante e achou isso aqui bem difícil, bem chatão, não fica triste. Fala, pô, realmente é uma parada num nível um pouquinho mais alto. Né? Realmente. Vamos nessa? Mas também tem nada demais, tá, galera? Isso aqui não muda a vida, não.
Olha lá. Polo positivo da fonte. Está aqui. Bom, primeiro eu preciso descobrir quem está em série e quem está em paralelo. Então o processo de análise é o mesmo. Polo positivo da fonte está ligado aqui, ó, no de 10. Polo negativo da fonte. Polo negativo da fonte está ligado, cara, nessa galera toda aqui, ó. Tudo isso aqui está no polo negativo da fonte. Então, o que vai acontecer? Cada vez que eu ligar a lâmpada, uma nova lâmpada, uma lâmpada a mais, ó, esse fio lilás vai fazer parte do circuito. Ou seja, a TV e as 5 lâmpadas estão em paralelo. Por quê? Verde, roxo, verde, roxo, verde, roxo, verde, roxo, verde, roxo. Dá para ver aí no desenho. Então, a nova lâmpada ela entra em paralelo com a TV. Se eu ligar duas lâmpadas, duas em paralelo com a TV. Beleza? Então, o circuito que eu tenho é um circuito com a fonte, o fio e o pacote que vai ligar junto com a TV. Né? Se isso está acontecendo, ora, o limite da TV é 90 volts. É porque se eu começo a ligar lâmpada demais aqui, vai passar muita corrente vinda da fonte. Então a tensão perdida no resistor de 10 vai ficando cada vez maior. Então, ó, vai sair uma corrente aqui da fonte. Essa corrente vai passar pelo resistor de 10 e vai dar uma queda de tensão nele. R vezes I. Eu preciso saber quanto vale essa queda para saber se sobrou 90 volts ou mais, né, para a televisão. Né? Por que eu estou falando do 90 volts ou mais? Nunca será mais de 130, né? Porque se a fonte tem 120 com um divisor de tensão, nunca vai ter mais de 120. Né? O máximo é 120, então é de 120 para baixo. Então ele botou essa informação aqui para pegar bobo. Né? Pegar bobo. Isso aqui é bait. Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar. Suponha que a TV está no limite. Ou seja, que a TV está com 90 volts. Se a TV está com 90 volts, significa que esse resistor de 10 ohms está com o resto que falta para 120, ou seja, 30 volts. Se a TV está no limite, então o cabo está roubando 30. Se o cabo está roubando 30 volts, 30 é igual a 10 I. I igual a 3 amperes. O que significa? Significa que a fonte está me dando 3 amperes. E a corrente de 3 amperes chegou aqui para se distribuir entre os diversos elementos que a gente tem aí. Se a TV consome 90 volts, a única fórmula que eu sei é essa, né? U igual a RI. Os 90 volts da TV com seus 50 ohms implica que a TV sozinha, nessa situação hipotética de limite, que a TV vai consumir uma corrente de 9 sobre 5, que é o mesmo que 18 sobre 10, que é 1,8 amperes. Significa que a TV está pegando 1,8 amperes. Se no limite eu estou dando 3 amperes e 1,8 está sendo consumido pela TV, o resto, quanto é o resto? De 1,8 para 3, o resto é 2,1. O resto, 2,1 amperes, está distribuído entre as lâmpadas. Então, as lâmpadas vão estar consumindo 2,1 amperes. Ora, a voltagem da TV é igual a das lâmpadas, porque elas estão em paralelo. Então, U é igual a RI.
90 volts da TV é os 90 volts para cada uma das lâmpadas. Então, a resistência das lâmpadas envolvidas é a resistência para que elas consumam aí em torno desses 2,1 aí. Então, a resistência que eu tenho é 90 sobre 2,1. Se eu tiver uma resistência equivalente menor que essa, vai ter muita lâmpada ligada. Então, 90 por 2,1 dá uns 45 aí, né? Que é o limite. Então, se eu ligo uma lâmpada, é 200. Se eu ligo duas, 100. Se eu ligo 3 lâmpadas, bom, 200 sobre 3. Se eu ligo 4 lâmpadas, eu tenho 200 dividido por 4, já deu 50. Se eu ligo as 5 lâmpadas, aí vai dar 200 dividido por 5, que é 40. Então, espera aí. Eu preciso de uma resistência que vai ter que ser aí na faixa dos 45. Se eu ponho 40, é uma resistência muito pequena. Aí a TV para de funcionar. Ou seja, ligar 5 lâmpadas não dá, porque 5 lâmpadas me dá 40 ohms de resistência. 4 lâmpadas, 200 sobre 4. 200 sobre 4 me dá 50. 50 é bom. E qualquer um maior que 50 vai servir. Ou seja, para conseguir fazer a TV funcionar, eu preciso ter no máximo, eu posso ter no máximo 4 lâmpadas. Aí você vai lá e marca. Letra D. A letra A deu 1, 2, 3, 4, 5, né? Foram 5 letras que ele botou aí para marcar. Beleza? Não gostei da solução. Não gostou? Ou pula, ou faz um por um. O que der tempo. Se na sua prova der tempo, você liga uma lâmpada e resolve um problema igualzinho esse anterior aí. Aqui é 10, aqui é a lâmpada. Na verdade, esse aqui vai estar em paralelo com os outros, né? Mas um problema com a mesma complexidade desse aí. Aí você vai e liga 2 lâmpadas. E testa de novo. Liga 3 lâmpadas. Testa de novo. Liga 4. Testa de novo. Liga 5. E vê se deu certo. É isso. Solução para esse problema é essa. Pesado, né? Pesado. Eu achei um probleminha meio pesado para a prova do Enem. Mas, e tu vê aí, não é regrinha de 3 que vai resolver isso aí, não. É análise de circuito. Então, o que você vai ter que fazer? Enxergar direitinho. O que é série? O que é paralelo? Quais são as propriedades quando você tem vários em série, vários em paralelo? Vai ter que treinar bem esse negócio de desenha o circuito e volta, desenha e preenche, acha tensão nesse, tensão naquele pequenininho ali e vai andando. Né? Esse é o caminho para você solucionar esse tipo de problema. Beleza? Análise de circuito. Beleza? Cai todo ano no Enem? Não. Nessa complexidade, não. Em alguns vestibulares, o vestibular da Universidade de Brasília, às vezes cai. Cai no PAS, eventualmente cai no PAS também, PAS terceira etapa. Eventualmente aparecem uns circuitos assim mais trabalhosos. Mas são conceitos que nós estamos usando repetidos, dos anteriores aí das aulas anteriores. Né? O que a gente fez aqui, ó, foi vir aqui, ó. Primeiro a gente começou a resolver problema com um resistor. Cadê o desenho de um resistor, Brasil? Que a gente usava o igual RI. Todos eles. Era um resistor só. Aí, ó, a gente começou a brincadeira dessa aí, ó. O igual RI. Aí tudo com um resistor. Aí foi trabalhando vários. Ó, aqui, ó. Um resistor. Só um. Aí quando a gente botou mais resistores, como é que foi? A gente começou botando todos em série. Foi isso aqui, ó. Por que o circuito em série era fácil? Porque era só pegar a tensão e dividir. Resistência equivalente era só somar. Aí a gente fez em paralelo. Deu um pouquinho mais de trabalho? Deu. Mas não foi nada de outro mundo. Porque a corrente simplesmente se dividiu em pedaços. Aí a gente viu que ficar fazendo um exercício assim, ó, dava muito trabalho. Acabamos de ver na questão do Enem. Se tiver um montão em paralelo, dá muito trabalho. Dá muito trabalho se as resistências forem diferentes. Para tu achar uma correntezinha de cada vez, você vai ter que fazer uma análise de cada vez. Mas aí, naquele caso, ele botou um em série ali que quebra a análise do circuito. Atrapalha tudo.
né? Aí a gente viu que o circuito paralelo pode ser escrito de várias formas, para a gente poder ficar ligado, desenha realmente, pinta, né? Lógico, você não tem caneta colorida na prova, mas para o seu estudo individual você tem. Depois que você fez um montão desses aqui, você consegue fazer rapidão lá, né? Faz tracinho, maisinho, menos, bolinha, xizinho, asterisco, o que você quiser. Aí a gente veio com um circuito aí, ó. E olha o trabalhão que ele deu para resolver um circuito desse. O que a questão do Enem nos propõe? Vários circuitos desse aqui, né? E era isso, galera, né? Isso aí é um convite para você resolver bastante questão de circuito. Bastante questão. Pega, tem muita lista, tem muito item de vestibular, tem muita coisa para você fazer, né? Treina. Por que eu estou insistindo nisso aqui? Cara, porque esse aqui, um esforço X te dá isso aqui de benefício, né? E isso aqui você pode ver no dia a dia. Isso aqui você vê na sua casa. Isso aqui é instalação elétrica residencial, né? Então é isso, galera. Valeu, ficou um clima ruim, né? Clima pesado. Tava um papo maneiro, né? Nas outras aulas aí, vinha, descoberta e tal. Eu peguei uma questão pancada dessa aí para fazer, né? Bem chatinho. Mas vale a pena para você abrir a mente aí, né? Nos circuitos, né? Isso é para te convencer. Faz exercício de circuito. Faz aqueles com um montão de resistor. Pode fazer, você não está perdendo, não. Não precisa começar pelos grandes. Vai fazendo os menorzinhos. Aí, conforme você vai ficando seguro, né? Qualquer livro de física de terceiro ano tem isso aqui. Né? Bem tranquilo mesmo. Livro, apostila cursinho que você estiver fazendo, né? Sempre tem um montão de exercícios aqui. Isso aqui rende bem. Por quê? Porque é uma parada que você exercita e chega lá. Né? Esse aqui, com pouco treinamento, você consegue ir bem longe. Você não vai me ver falar disso nesses termos para movimento harmônico, oscilações, lá no magnetismo, que é o próximo bloco, lançamento de partícula, fazendo uns negócios loucos lá. Você não vai me ver falar, não, treine isso aqui que rapidinho você chega lá. Você não vai me ver falando isso, porque não chega. Vai ter que treinar bastante. Lá tem muita mecânica, muito requisito, energia, movimento circular, é uma treta. Aqui não é treta. Aqui não é treta, aqui é prática. Você fazendo prática, você consegue chegar lá. Beleza? É isso aí, galera. Sucesso. Divirtam-se. Até a próxima. Valeu, falou.